Redação Novo Tempo de volta, a discussão não para aqui mesmo na hora do intervalo. E agora a gente chega para esse terceiro e último bloco para a gente falar sobre o seguinte. Durante muito tempo se pensou que liderança era sinônimo de autoritarismo e austeridade. O tempo passou, as novas gerações chegaram e os estudos evoluíram, mostrando que uma liderança mais colaborativa é a tendência para o futuro do mercado de trabalho, que já começa a dar seus primeiros passos. Nesse bloco nós vamos discutir sobre esses modelos de liderança e os impactos deles nos negócios e na vida de todos nós que somos trabalhadores. Bom, a gente estava falando de mudança de gerações e internet e tudo mais no que tem a ver com relacionamentos entre cristãos, e, enfim. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre mercado de trabalho e também essas relações, como elas vão mudando com o passar do tempo. E aí tem até um ponto interessante que a produção colocou aqui pra gente, é o seguinte: a tecnologia avançou, as pessoas mudaram, o mercado de trabalho se transformou e, obviamente, as profissões se reinventaram. Mas será que a gente ainda tem muita gente fazendo um modelo de liderança meio defasado, meio ainda ligado ao passado, do tipo, quem manda aqui sou eu e você tem que obedecer e não tem muita explicação? Não é um processo, como foi usado aqui no texto de introdução, colaborativo? Tem muito disso, né? Tem muito disso. A gente vê na própria política. É claro que política é um tipo de negócio, né? Também. A gente tem que aceitar isso. Mas a gente vê na própria política esse tipo de atitude acontecendo. Para não pegar um exemplo aqui do Brasil, vamos usar um exemplo lá de fora, o Donald Trump, né? Você vê o estilo de negociação dele, o estilo de postura que ele tem, principalmente nas relações internacionais, que não dá nem para chamar de diplomáticas, porque muitas delas não são diplomáticas, assim, não no ideal do sentido do termo, né? Mas o estilo de liderança sou eu que mando aqui, e ele principalmente, age como se ele mandasse no mundo, né? Ele não age como se ele mandasse nos Estados Unidos, que é o país onde ele foi eleito, o líder. Ele age como se ele mandasse no mundo. Então, e ele chegou lá como? Sendo um homem de negócios. Aí você imagina como que ele era como chefe das empresas dele. E um formato que é celebrado, querendo ou não. Ele era apresentador do programa O Aprendiz, a versão original dos Estados Unidos. Sendo ignorante, né? E a galera gostava disso, de certa forma. A galera gostava de assistir, assim, nesses programas de reality show, as pessoas gostam dos jurados malvados também, né? Daquele que acaba com os participantes também. Isso é divertido. É uma pessoa acabando com a outra e você podendo assistir isso, né? Gosta de ver o sofrimento alheio, parece. E ainda mais se a pessoa que estiver sendo acabada, destruída ali, tiver demonstrado em algum momento daquele programa, mesmo que por causa da edição, ser uma pessoa má também, né? Ela está merecendo. Ela está merecendo. Então, assim, as pessoas se divertem com esse tipo de coisa, por mais errado que isso seja. Mas isso existe demais ainda, né? Aproveitando que você é editor-chefe do Jornal do Novo Tempo, a gente teve um tempo atrás uma reportagem falando exatamente sobre essa questão do perfil de liderança, etc., dentro do Jornal do Novo Tempo, e a gente quer assistir novamente um trecho dessa reportagem com você aqui no Redação Novo Tempo. Empresas têm usado a insegurança e o medo de ser demitido como estratégia para alcançar melhores resultados. Uma das versões desse tipo de gerência defende a ideia de demitir 10% dos funcionários com desempenhos mais fracos. O objetivo é fazer com que as incertezas relacionadas ao posto façam com que o colaborador produza mais e desenvolva um comportamento competitivo. Mas o especialista em psicologia organizacional, Paulo Sodré, afirma que essa pressão pode ter um efeito contrário. Quando a gente fala que às vezes extrapola um pouco a realidade, é quando o funcionário ele vai além do que as suas capacidades físicas e mentais permitem. E essa sobrecarga de trabalho, ele aguenta por um período. Passando um determinado período, já começa a haver um cansaço físico e mental. O fato é que a tentativa de provar o valor à chefia pode também desencadear lapsos mentais e éticos, o que dificulta as relações com pessoas menos estressadas da equipe e provoca problemas que podem perdurar por anos, mesmo depois de já ter deixado o emprego. Eu tenho medo sim de ficar desempregada. A gente fica sem dormir também por causa da ansiedade na gente, com medo de perder o emprego. A gente que tem família,
a gente tem que conservar o emprego que tem. Então, eu acho que todo mundo tem medo de perder seu emprego, né? Ninguém quer ficar desempregado. Eu tenho medo, porque devido à recessão, eu já estou com 50 anos, né? E devido ao desemprego, né? Eu tenho família, né? Uma vez que eu fiquei desempregado, já entrei em depressão, né? Outro problema é a relação entre o desemprego, a insegurança no trabalho e a rotatividade do quadro de funcionários. A economista Marcela Moraes alerta para as consequências dessa realidade na economia brasileira. Então, o que se observa? Eu fechei muitas vagas, abri muito menos e esses empregados estão sobrecarregados. Engana-se que eles vão dar a mesma produtividade. Não darão, né? Se a gente analisar pela ótica da microeconomia, a gente observa que a gente tem o processo de fadiga desse funcionário e a minha produtividade cai. Caindo essa produtividade, a produção da minha empresa também cairá. Então, eu também não vou ter um reflexo positivo na minha economia. De qualquer forma, a melhor alternativa ainda é focar em empresas que trabalham com regras transparentes para que o funcionário produza melhor em épocas de incertezas. Interessante. Tem um ponto que me chamou bastante atenção nesse material, que é o seguinte. Qual? É o seguinte, as pessoas foram perguntadas nas ruas, né? Você tem medo de perder seu emprego? Aí todo mundo, não, tem medo, imagina, não sei o que lá, tal. E aí um até mencionou, nossa, ainda mais num momento de crise como esse. Será que não tem um pouco disso em momentos de crise econômica no país? A gente está num momento de recuperação, né? Mas ainda não está fácil, né? Tem um monte de gente desempregada. Será que as pessoas se submetem mais a abusos de liderança ou, enfim, do formato de trabalho exatamente porque elas estão com medo de perder os seus empregos e isso acaba incentivando ainda mais esse perfil que é nocivo de liderança? Ah, com certeza. Fora de uma época dessa, como você mencionou, querendo ou não, quando você é um subordinado, quando você é um liderado, você teme quem está acima de você. E geralmente pessoas que agem assim com austeridade, com autoridade, elas têm o domínio emocional e o discurso também para cima do empregado, do funcionário. E automaticamente você também não sai por aí, né, fazendo barraco com o seu chefe. E ainda mais num momento de crise como esse, você teme pelo seu emprego, porque se você sair, para onde você vai? Então é mais fácil você suportar até o seu limite, qualquer pressão no trabalho que seja, do que sair por aí batendo de porta em porta, sendo que você não vai encontrar. Por exemplo, eu tenho amizade com umas pessoas que trabalham no banco. E ali tem uma pressão muito forte para poder alcançar as metas. Extremamente, assim, quando você ouve os relatos, eles contando, você pensa, nossa, eu achava que no banco era bem suave trabalhar, né? Com um horário certinho para entrar, com um horário certinho para sair, mas a pressão é muito grande. E aí você olha para um número de desemprego desse, você vai ter que cumprir aquela meta, vai voltar chorando, com gastrite, com uma série de doenças, vai parar no hospital tomando soro na veia, mas você vai ter que dar conta, né? Mas não tem uma diferença entre pressão, que eu acho que é uma coisa natural de qualquer trabalho, talvez alguns tenham um pouco mais de pressão que outros, tal, mas pressão é uma coisa natural. E outra coisa é um abuso de autoridade dentro de um processo de liderança ou uma liderança que é extremamente autoritária. Acho que são duas coisas diferentes, não são? Ou a gente está falando a mesma coisa? Eu enxergo como completamente diferente. Aliás, tem essa questão, né, do abuso de autoridade, mas o abuso de autoridade não cabe dentro de uma empresa, né? O chefe é o chefe. Se é o presidente da empresa, se é o diretor, se é o dono, ele é o dono. A regra é essa, aqui a gente precisa que seja assim. Não está legal para você? Desculpa, eu tiro você e coloco alguém que queira se encaixar. Eu penso assim, não é extremismo, muitas vezes. É que a gente está numa sociedade que está muito sensível, eu acho, para tudo. Então, até o chefe, ele tem que ter cuidado, tem que ter tato com as palavras. Ele não pode... Você faz a maior besteira na empresa, mas ele não pode simplesmente reclamar com esse funcionário. Porque se ele reclamar com esse funcionário pela besteira que o funcionário fez, aí o chefe é ruim. Não, eu estava pensando do ponto de vista assim, nem é nesse sentido. É mais assim, de repente, você é o meu líder e eu estou lá à frente, no campo de batalha. Sei lá, vamos pensar numa indústria. E daí eu vou te dar uma sugestão para poder otimizar melhor o meu tempo, às vezes até uma sugestão para otimizar os seus custos, algo que vai facilitar o meu trabalho também. E você olha e você não quer ouvir simplesmente, porque você acha que é assim, sempre foi assim,
e vai ter que ser sempre assim. Mas aí você deu outro exemplo agora. Então, assim, às vezes o que o Leite comentou sobre liderança colaborativa, compartilhada, e quando a gente pega esses exemplos de líderes, assim, autoritários, é mais, eu acho que nesse sentido, de não ter ali uma colaboração na hora de procurar uma melhoria ou um novo projeto para a empresa, entende? A gente está falando em vários momentos aqui hoje, de conflito de gerações, e aí tem um estudo interessante que a produção trouxe para a gente, que diz o seguinte: a chamada geração Z, que são aquelas pessoas nascidas depois do ano de 1997, ok? Então, que atualmente tem por volta aí de uns 20 anos ou menos, né? Essas pessoas com 20 anos ou menos, elas, de acordo com esse estudo, mostra que 50% desses jovens não têm interesse em serem líderes, porque eles não veem motivação no atual modelo de liderança. Então, tipo, olha, e aí talvez essa pesquisa não tenha isso, metade. Mas metade ainda quer ser. Metade ainda quer ser. Mas eu fico pensando assim, eu não sei se, e a pesquisa não dá esse detalhe aqui, né? Será que é porque eles olham, talvez pelo ponto de vista do Hélio, assim, não, no passado era um pouco mais fácil ser líder ou ser chefe, sei lá, alguma coisa do tipo, porque você falava, tava tudo certo. Hoje em dia tem muitas nuances, então você tem que ouvir muitas pessoas, é desgastante e tal. Eu não quero fazer isso não, eu prefiro ficar na minha aqui fazendo meu trabalho, ter que ficar lidando com os problemas dos outros, entendeu? E tendo que... Recentemente, inclusive, eu vi uma entrevista de uma produtora de televisão que ela era líder de um talk show bem famoso aqui do Brasil atualmente, e ela era diretora de uma equipe, e ela falou assim, entre os motivos que fizeram com que ela largasse o trabalho que ela estava fazendo lá, e ganhava bastante dinheiro, ela falou assim, não, é porque eu não tenho jeito para ser líder, eu vi as pessoas fazendo as coisas erradas, e tinha que chamar a atenção da pessoa, aí eu ficava muito assim, tipo, não, tinha que entender o lado da pessoa, tal, era muito desgastante, eu preferia fazer o meu trabalho eu mesmo. Então, será que não tem um pouco disso, tipo, talvez dessa maneira com que o Hélio falou assim, não, hoje em dia a gente tem que tomar tantos cuidados, e tem gente que fala assim, não, dá muito trabalho, eu prefiro não ser líder. Eu escutei essa estatística que você falou, tipo, eu vi pelo outro lado, até perguntei, mas 50% ainda quer ser chefe, né? A gente não vai viver nunca no mundo em que 50% das pessoas vão ser chefes. Então, a gente vai ter metade das pessoas brigando para ser chefes, como a gente tem já hoje, e muitas delas não vão chegar num cargo desse, né? E as outras pessoas que não querem ser chefes, elas vão ser autônomas, e hoje elas têm muito mais oportunidades para isso, porque os tipos de serviços prestados estão cada vez mais democráticos também. A gente tem youtuber, que nem a gente estava falando no último bloco. Hoje isso é uma profissão que não existia há 5, 6 anos, sei lá. Talvez menos até. Mas, muita gente ganha muito dinheiro com isso. E tem muita gente que ganha muito mais dinheiro do que um trabalhador, do que chefes, inclusive. Então, eu fiz um trabalho aqui para Novo Tempo, um documentário sobre o futuro do trabalho. E a gente falou bastante sobre isso. E é realmente uma tendência as pessoas não quererem mais liderar, mas também por quererem mais tranquilidade para a própria vida. As pessoas passaram a aceitar para a própria vida ter menos responsabilidade, inclusive no trabalho, né? Principalmente no trabalho. Então, e isso tem muito a ver com essa nova geração também, que cada vez tem menos compromisso, tem menos responsabilidade, pelo menos assim, na visão do comportamento que se tem dessa nova geração, muitas vezes acaba passando isso. Mas também uma geração ainda muito nova, ainda precisa ver como que vai evoluir tudo isso para chegar no mercado de trabalho, né? E inclusive, eu estava vendo assim que alguns especialistas falando, né, em alguns artigos, que esse modelo de liderança tradicional, ele tem eficiência a curto prazo, mas a longo... tradicional é o autoritário. Esse perfil mais autoritário. A curto prazo, mas a longo prazo, como as gerações estão se transformando, a longo prazo não vai ser eficiente. É que as pessoas hoje já procuram mais prazer no trabalho. Elas viram que elas não têm que se submeter mais a um chefe desse tipo, autoritário. Elas conseguem outro... Assim, a gente está em um momento de uma crise maior, mas é passageiro, daqui a pouco vai ficar tudo bem, assim, a gente espera, né? Mas mesmo em outras profissões, as pessoas procuram mais prazer no trabalho que elas desenvolvem. Antes, a visão sobre o trabalho era aquela visão, tipo, eu trabalho para ganhar dinheiro. Hoje as pessoas veem o trabalho
muitas vezes como um prazer. Tipo, eu tenho que encontrar prazer também no meu trabalho, porque ele me toma 8 horas por dia, 5, 6 dias na semana. Então, ninguém mais aceita um trabalho que não seja tão prazeroso. Ninguém assim. Essa nova geração não quer mais isso. Elas procuram um trabalho onde elas encontrem também o prazer. E se isso envolver não ter chefe ou não ser chefe, aí é esse o caminho. Muito bem. A gente, para terminar o programa de hoje, a gente vai falar sobre uma boa notícia. Porque agora há pouco, no bloco passado, a gente falou sobre doação de órgãos. Na verdade, não, minto. No primeiro bloco a gente falou sobre doação de órgãos. E a boa notícia de hoje tem a ver com esse assunto. Na Argentina, uma jovem debutante que tem o coração transplantado dançou a valsa de 15 anos com o pai da doadora. A doação do órgão aconteceu há 13 anos, quando o pai, Henrique Pereira, perdeu a filha de 18 meses em um acidente de trânsito junto com a esposa e outra filha. Na época, a aniversariante, Abril Dispensa, foi afetada por um vírus letal que paralisou o coração dela. Por ser um procedimento sem precedentes na Argentina, a notícia ganhou as páginas de todos os jornais. Abril Dispensa trocou a tão famosa e esperada dança de filha e pai para poder dançar com Henrique Pereira, uma demonstração clara de gratidão por ele ter salvado a vida dela. Eu não sei como é que é a legislação argentina, se esse pai que teve que autorizar a troca, mas eu imagino que sim, né? Porque era uma criancinha, né? Então, com certeza. Não, é. Bom, a gente vai ficando por aqui. Hélio Moura, até semana que vem. Até lá. Tchau, Suzane. Bye, bye. Bruno, mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre um prazer. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no Redação Novo Tempo da semana que vem. Até lá!